Olá, meu nome é João Vitor Marques e hoje eu vou falar um pouco sobre espectrometria de absorção atômica, uma aplicação e o funcionamento da lâmpada de cátodo oco, além de algumas cotações. A primeira cotação a ser feita vai ser a cotação da lâmpada de cátodo oco de nióbio, que é importada pela Analítica e produzida pela Fotron. A segunda é a lâmpada de cátodo oco de ferro, que também é importada pela Analítica e também é produzida pela Fotron. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o funcionamento dessa lâmpada. Consiste em um tubo de vidro contendo um gás nobre, argônio neônio, a uma pressão de 1 a 5 mg de mercúrio. No seu interior é colocado um cátodo cilíndrico oco, feito ou recoberto com elementos de interesse, e um anodo de tungstênio que, em forma circular, envolve a extremidade do cátodo. O cátodo é envolvido por um tubo de proteção, para evitar a formação de descarga elétrica fora da região oca do cátodo. A aplicação de uma alta diferença de potencial, na ordem de 300 volts, entre os eletrodos ao fundo da lâmpada, provoca a ionização do gás inerte e uma corrente de 5 a 30 mA é gerada quando os cátions gasosos e os elétrons migram para os eletrodos da carga oposta. Os íons do gás nobre formados são acelerados em direção ao cátodo e, colidindo com a superfície da cavidade catódica, produz uma nuvem atômica, por um processo chamado sputtering, que seria espirrar em português. Os átomos da nuvem são excitados por colisões com os átomos gasosos energizados e emitem radiações quando retornam ao seu estado fundamental. Um par de elétrons auxiliares, entre os quais flui a corrente secundária, produz um maior fluxo de átomos gasosos ionizados para a colisão e, consequentemente, uma maior intensidade da emissão. A empresa Analítica é a marca da Nova Analítica Importação e Exportação Ltda, fundada em 1992 por profissionais com larga experiência em química analítica instrumental, particularmente no segmento de cromatografia e espectrometria. Diversificou sua atuação no mercado de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, ampliando sua linha de produtos para atender o mercado de biociência. Especificações técnicas sobre os cátodos. O primeiro é o P837, uma lâmpada de cátodo oco de nióbio. O de seu diâmetro é de 35 mm, a marca é Fotron, de origem australiana, comprimento de onda primário de 334,9 nanômetros e os comprimentos de onda alternativos são 405,9 nanômetros e 408 nanômetros. O material de construção da janela é o borosilicato. Pelo site da Fotron, o material é o quartzo. Compatibilidade com espectrofotômetros GBC, Hitachi, Unicam, Book, Varian, Thermo-Jarrell, Ash, Shimadzu e os demais fabricantes, exceto Perkin-Elmer. A segunda é a lâmpada de cátodo oco de ferro, que possui o mesmo diâmetro, 35 mm. A marca é Fotron, origem australiana. O comprimento de onda primário é de 248,3 nanômetros e os comprimentos de onda alternativos são 248,8 nanômetros e 372 nanômetros. O material de construção da janela é sílica fundida de alta pureza. Compatibilidade com os mesmos espectrofotômicos do cátodo da lâmpada anterior, exceto Perkin-Elmer. A comparação entre o preço das duas lâmpadas é que o nióbio, o preço é de R$ 2.247, enquanto a do ferro é de R$ 1.731. Nesse caso, uma não substitui a outra, pois as duas emitem linhas que são apenas úteis para a quantificação do elemento ao qual se referem. Portanto, elas não podem ser comparadas, mas avaliando pelo preço e pela utilidade, já que você vai ter uma maior quantidade de análises que levem em conta o ferro, e por ele custar mais barato, a lâmpada de cátodo oco de ferro seria a opção. Bom, o artigo que irei falar é sobre análise multielementar de brotos prontos para o consumo usando digestão em microondas e espectrometria de absorção atômica de alta resolução e fonte contínua. O artigo é publicado pela Elsevier e é de 2014. Baby leaf, que são os brotos, são folhas colhidas no estado jovem de maturação, ainda possuindo metabolismo ativo. Embora possuam quantidade reduzida de carboidratos e proteínas, as folhas nesse estágio possuem alta concentração de vitaminas e minerais. No entanto, essas concentrações podem ser afetadas por outros fatores, o que torna necessário uma análise dessas quantidades para a garantia de qualidade no rótulo do produto. Faz-se necessária, então, uma análise por espectrometria de absorção atômica de alta resolução e fonte contínua para determinar as concentrações de fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco e cobre,
sendo este artigo o primeiro a otimizar e validar o método para análises nesses alimentos. Materiais e métodos. As amostras foram folhas de alface verde, acelga, agrião, alface de cordeiro, foguete selvagem, da produção convencional e da produção orgânica espinafre e salsa. As folhas foram liofilizadas e reduzidas a pó a partir de 1 kg de cada espécie. Isso garante variação genética para a amostra. O método para mineralização por micro-ondas foi feito utilizando MAR-X após reação das amostras com solução de ácido nítrico, conforme tabela abaixo. Nessa tabela contei cada um dos estágios, o tempo, a potência, a temperatura e o tempo que é após elas atingirem aquela temperatura. Potássio, sódio, cálcio, magnésio, ferro, manganês e zinco foram analisados usando um espectrofotômetro de absorção atômica de alta resolução em fonte contínua analítica higiena contra o AA700, equipado com uma lâmpada de arco de xenônio de 300 watts, operando em modo hotspot. Utilizou-se uma chama oxidante com combustível aracetileno e o equipamento foi acoplado com um amostrador automático AS52S. O cobre foi analisado no mesmo equipamento com um módulo de forno de grafite equipado com um amostrador automático MPE60 e argônio como gás inerte. A curva padrão foi feita utilizando o padrão externo a partir de 5 soluções. O teor de fósforo foi determinado na solução digerida de acordo com o método padrão 4500P e um espectrofotômetro UV visível a 420 nanômetros. Bom, para a validação do método, primeiro foi realizada uma curva padrão, depois avaliada a repetitividade do experimento e a recuperação da amostra. Aqui nós temos os elementos, a regressão linear, a equação de regressão linear, a linearidade, o R², o limite de detecção em micrograma por grama, o limite de quantificação e a repetitividade. Essa repetitividade foi feita entre dias e no mesmo dia. Além disso, também nós temos em porcentagem a recuperação de amostra após a digestão por micro-ondas. Resultados. O RSD foi menor que 4% para a precisão intradia e variou entre 1,01% e 11,15% para a precisão interdia. Os valores foram certificados por comparação com valores obtidos para os microminerais presentes no BCR 679 da Sigma Aldrich, que é a folha de repolho branco. Como não havia material de referência certificado para confirmar a precisão da avaliação dos macronutrientes, um estudo de recuperação de amostras enriquecidas pós-geridas foi realizado em 2 níveis de fortificação, Spike 1 e 2, que estão descritos na tabela anterior, usando 6 vegetais diferentes. Todos os minerais apresentaram bons valores de recuperação, variando entre 91,1% e 109,9%, confirmando a precisão do método de digestão por micro-ondas. Bom, após a validação do método, é feito um pequeno resumo com os resultados com as 8 plantas. As folhas de foguete selvagem orgânico e alface tiveram o maior e o menor teor mineral global, respectivamente, 954,9 mg a cada 100 gramas e 414,9 mg a cada 100 gramas. Os macrominerais potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo representam 99,7% do teor mineral determinado. O potássio foi o principal elemento encontrado em todas as amostras, 51,9%. O cálcio foi o segundo mineral mais comum, com exceção das folhas de acelga, que tiveram um maior teor de sódio. Os mais altos níveis de magnésio e fósforo foram encontrados nas folhas de salsa. Na maioria das amostras, o ferro era mais da metade do total de conteúdo micromineral determinado e foi o mais alto em folhas de salsa. Aqui nessa tabela, nós temos os valores de minerais totais das plantas no dia 1 e no dia 10, e esses valores não tiveram uma diferença estatística significativa. Bom, como conclusão, a metodologia proposta nesse estudo para quantificar macro e microminerais por espectrometria de absorção atômica de alta resolução em fonte contínua em matriz de hortaliças foi otimizada e validada. O método foi simples e com menos etapas de preparação do que a análise convencional, devido ao potencial para medições sequenciais rápidas de diferentes minerais. O procedimento otimizado de digestão e análise por micro-ondas mostrou-se exato e apropriado para determinar o conteúdo de vários minerais em vegetais de folhas pequenas, com recuperações variando de 91% a 110%.
Os limites de detecção e o limite de quantificação foram adequados e o método se mostrou reproduzível. As amostras de folhas de bebê analisadas mostraram um perfil mineral semelhante ao dos produtos maduros, sugerindo que esses produtos poderiam ser uma boa fonte desses micronutrientes. Seu conteúdo mineral foi estável ao longo de 10 dias de armazenamento. Muito obrigado e até a próxima.